Você está prestes a conhecer muito mais do que a vida de uma pessoa. Está prestes a compreender os padrões, as decisões, a mentalidade e os princípios que transformaram um caminho comum em uma trajetória extraordinária. Homens e mulheres deixaram marcas profundas no mundo. Alguns lideraram nações. Outros construíram empresas, criaram movimentos, desenvolveram ideias revolucionárias ou influenciaram gerações. Mas existe algo que todos eles têm em comum: nenhum nasceu pronto. Foram moldados por desafios, fracassos, conflitos, escolhas difíceis, momentos de dúvida e longos períodos de aprendizado. E é justamente por isso que suas histórias têm tanto valor, porque por trás de cada conquista existe uma forma de pensar. Por trás de cada resultado existe uma mentalidade. Por trás de cada legado existe um conjunto de princípios que pode ser observado, compreendido e aplicado. Este não é apenas um conteúdo sobre uma personalidade. É um exercício de modelagem. Ao longo desta jornada, procure observar não apenas o que essa pessoa fez. Observe como ela pensava, como tomava decisões, como reagia às adversidades, como lidava com o medo, com os erros, com as oportunidades e com a responsabilidade. Porque aprender com quem já percorreu o caminho é uma das formas mais inteligentes de acelerar o próprio crescimento. Agora, aproveite o ensinamento. Reinhard Bonnke, a arte de enxergar pessoas. Quando observamos a trajetória de Reinhard Bonnke, é fácil nos impressionarmos com os números. Milhões de pessoas alcançadas, grandes eventos, multidões reunidas. Uma das maiores influências evangelísticas da história moderna. Mas esta é apenas a parte visível da sua história. Na modelagem de hoje, não vamos observar apenas o que Reinhard Bonnke fez. Vamos observar a forma como ele enxergava as pessoas. Porque talvez sua maior contribuição para o mundo não tenha sido a quantidade de pessoas que alcançou. Talvez tenha sido a maneira como escolheu enxergá-las. E essa diferença muda tudo. Porque muitas pessoas olham para alguém e enxergam apenas seus erros. Outras enxergam seus defeitos. Outras enxergam suas limitações. Outras enxergam apenas aquilo que a pessoa já fez. Mas existem pessoas raras que conseguem enxergar algo além. Elas conseguem enxergar potencial. Conseguem enxergar futuro. Conseguem enxergar possibilidades. E foi exatamente isso que fez de Reinhard Bonnke uma referência para gerações. Ele aprendeu a enxergar pessoas. Reinhard nasceu na Alemanha em um período marcado pelas consequências da guerra. Seu país carregava cicatrizes profundas. Havia destruição. Havia escassez. Havia sofrimento. Mas dentro de casa ele recebeu uma formação que moldaria toda a sua vida. Seu pai havia experimentado uma transformação espiritual durante a guerra e ensinava aos filhos algo simples, mas poderoso. As pessoas importam. Não apenas algumas pessoas. Todas as pessoas. Não apenas as fáceis de amar. Todas as pessoas. Não apenas aquelas que concordam com você. Todas as pessoas. Esse princípio se tornou parte da identidade de Reinhard. Ainda jovem, sentiu um chamado para servir na África. Humanamente a decisão não fazia sentido. Ele não conhecia a cultura. Não conhecia os costumes. Não falava os idiomas locais. Não possuía recursos extraordinários. Mas possuía algo que mudaria sua vida. Disponibilidade. E aqui encontramos o primeiro padrão que merece ser modelado. Pessoas extraordinárias não começam porque têm todas as respostas. Começam porque estão dispostas a obedecer ao chamado que receberam. Quando chegou à África, encontrou uma realidade muito diferente daquela que conhecia. Muitos olhavam para aquele continente e enxergavam apenas pobreza. Outros enxergavam apenas dificuldades. Outros enxergavam apenas problemas. Mas Reinhard enxergava algo diferente. Ele enxergava pessoas. Via dignidade onde outros viam carência. Via valor onde outros viam abandono. Via potencial onde outros viam limitações. E talvez essa tenha sido uma das maiores razões do seu impacto. Porque a forma como enxergamos alguém influencia a forma como tratamos. E a forma como tratamos alguém influencia aquilo que essa pessoa acredita sobre si mesma. Reinhard compreendeu algo que muitos líderes nunca aprendem. As pessoas florescem quando alguém acredita nelas. As pessoas florescem quando alguém consegue enxergar além dos seus erros. As pessoas florescem quando alguém as trata como seres humanos e não como problemas a serem resolvidos. Foi por isso que ele nunca se impressionou com multidões. Porque para ele nunca existiram multidões. Existiam pessoas. Uma por uma. Histórias. Sonhos. Feridas.
esperanças, famílias. E aqui encontramos outro padrão importante da sua modelagem. Pessoas extraordinárias nunca permitem que os números substituam os nomes. Mesmo quando suas reuniões passaram de dezenas para centenas, de centenas para milhares e de milhares para milhões, sua forma de enxergar continuou a mesma. Ele não se apaixonou pelo tamanho do público. Continuou apaixonado pelas pessoas. Porque entendia que transformação verdadeira não acontece quando falamos para uma multidão. Acontece quando alguém se sente visto. Ao longo dos anos, Reinhard também percebeu algo que transformou sua forma de servir. Ninguém muda através da condenação. As pessoas podem obedecer por medo, podem se esconder por vergonha, podem até mudar comportamentos temporariamente. Mas transformação profunda acontece quando alguém experimenta graça, dignidade e acolhimento. Por isso, ele evitava reduzir pessoas aos seus erros. Não porque ignorasse a realidade, mas porque acreditava que a realidade de alguém é maior do que seu pior momento. Esse talvez seja um dos ensinamentos mais importantes da sua vida. Uma pessoa é mais do que seu fracasso. Mais do que seu vício, mais do que sua crise, mais do que sua história difícil, mais do que aquilo que fez ontem. Reinhard acreditava que dentro de cada ser humano existe algo que merece ser cultivado, uma possibilidade, uma semente, um futuro, e isso transformava completamente a forma como se relacionava com as pessoas. Enquanto alguns perguntavam, o que essa pessoa fez? Ele perguntava, no que essa pessoa pode se tornar? Essa mudança de perspectiva altera tudo. Porque julgamento olha para trás. Mas amor olha para frente. Julgamento enxerga o erro. Amor enxerga a possibilidade. Julgamento fecha portas. Amor cria pontes. Ao observar sua trajetória, percebemos que sua força não estava apenas na comunicação. Não estava apenas na fé. Não estava apenas na coragem. Sua força estava na capacidade de continuar acreditando nas pessoas. Mesmo quando elas não acreditavam em si mesmas. Mesmo quando estavam perdidas. Mesmo quando haviam fracassado, mesmo quando pareciam impossíveis aos olhos dos outros. E talvez seja exatamente por isso que seu impacto foi tão grande. Porque quem enxerga potencial libera potencial. Quem enxerga valor desperta valor. Quem enxerga dignidade fortalece dignidade. A partir da trajetória de Reinhard Bonnke, podemos identificar alguns dos padrões que transformaram sua vida em uma influência para milhões de pessoas. 1. Aprenda a enxergar além da aparência. 2. Não reduza pessoas aos seus erros. Padrão 3. Procure potencial onde outros enxergam problemas. Padrão 4. Valorize indivíduos antes de valorizar resultados. Padrão 5. Trate cada pessoa como alguém que importa. Padrão 6. Substitua julgamento por compaixão. Padrão 7. Lembre-se de que toda pessoa está carregando uma história invisível. Padrão 8. Acredite no crescimento das pessoas. Padrão 9. Construa pontes em vez de barreiras. Padrão 10. Desenvolva um olhar que inspire transformação. Ao final desta modelagem, percebemos que Reinhard Bonnke não transformou multidões porque dominava técnicas extraordinárias. Ele transformou multidões porque aprendeu algo que muitas pessoas nunca aprendem. Aprendeu a enxergar pessoas. Não apenas o que eram, mas aquilo que poderiam se tornar. E talvez a pergunta mais importante não seja, como posso influenciar mais pessoas? Talvez a pergunta mais importante seja, como estou enxergando as pessoas que já estão ao meu redor? Porque existe uma enorme diferença entre olhar para alguém e realmente enxergá-lo. E muitas vezes a transformação começa exatamente nesse momento. No instante em que alguém decide olhar além do problema. E passa a enxergar o potencial. Porque pessoas florescem quando encontram alguém capaz de ver nelas aquilo que elas ainda não conseguem ver em si mesmas.